Para tratarmos disso, nós primeiramente precisamos falar o que é o significado da palavra evolução, depois tratar de um histórico por trás dessa ideia, para finalmente explicar o que é o darwinismo, ou o evolucionismo darwinista. E também não podemos deixar de tratar da história por trás da principal obra de publicação do darwinismo. Bom, então, Guilherme, a ideia de evolução não é uma ideia recente, ela não pertence a Darwin e o que é mais curioso, a ideia atual que temos quando tratamos de evolução não corresponde ao significado real desse termo. Quando falamos de evolução, logo associamos a modificação das espécies biológicas, mas invariavelmente, quer queiram os biólogos ou não, com uma ideia de progresso, uma ideia de mudança progressiva. O significado da palavra evolução não corresponde a essa ideia. Evoluir vem de evolvere, do latim evolvere, que significa desenvolver, desabrochar, como que germinar algo que já está dentro. A primeira vez que esse termo foi usado nas ciências naturais foi com um historiador natural, o Charles Bonnet de Genebra, que viveu de 1720 a 1793, numa obra chamada Pré-formação e Evolução. Aqui se tratava não de um questionamento sobre as origens da espécie ou sobre a modificação das espécies, mas sim do desenvolvimento do indivíduo a partir dos germes, a partir daquilo que estaria contido, digamos, na sua semente ou no seu ovo. Nessa obra, o autor descreve uma ideia de que no ovo, na semente, já estaria o indivíduo em miniatura. Então ele precisava apenas o quê? Se desenvolver, como que desabrochar. Portanto, trata então do desenvolvimento do indivíduo e não da modificação de uma espécie. Essa ideia, né, de uma modificação, de um desenvolvimento, melhor dizendo, no indivíduo a partir de seus germes, estando como que em miniatura, posteriormente se comprovará falsa, mas é assim que esse termo é primeiramente empregado nas ciências naturais. A ideia de modificação da espécie está associada à mudança naquilo que define aquela espécie, a modificação da forma substancial da espécie, daquilo que é a essência daquela espécie. Portanto, a ideia que temos atualmente deveríamos denominar transformação e não evolução. Essa ideia transformista, ela vai se opor justamente à ideia do que vai se chamar de fixismo, né? A ideia de que as espécies são fixas, porque a forma substancial não muda. As mudanças são apenas nos acidentes, naquilo que não é essencial. Note, inclusive, que a denominação fixismo só surge e é utilizada pelos transformistas, porque até o momento não se duvidava de que as espécies biológicas eram fixas. Mas então, como que a ideia de transformação, né, de mudança na forma substancial, passa a ser propagada através da palavra evolução? Como isso que acontece? Como isso acontece, né, na história? Bom, para tratar disso, a gente precisa relembrar que a ideia de mudança de uma maneira geral, de mudança associada com progresso, ela é muito antiga e ela esteve sempre presente, ela remonta aos gregos. E por isso a gente pode falar de um histórico, de uma ideia filosófica de evolução bastante antiga e que sempre esteve no ar, e de um certo momento na história em que ela é inserida nas ciências naturais.
Então, daí a gente pode falar de um histórico transformista. Na filosofia e na religião, como já mencionado, então essa ideia remonta aos gregos, e é Heráclito quem diz que tudo é o quê? Um eterno fluir. Nas seitas gnósticas, que existe uma ideia de mudança permanente, porque no ser há princípios contraditórios e opostos, e que essa oposição é a força que promove a mudança constante. Nas seitas gnósticas do século XVII, 17 e 18, essa ideia de mudança vai justamente ser agrupada, ser, digamos, generalizada através de uma ideia de evolução universal, que essa mudança, então, se propagaria através dos seres para justamente haver a libertação da partícula divina e a automanifestação de uma divindade. Portanto, existe já uma ideia de cunho filosófico-religioso presente desde sempre. Nos naturalistas do século XVIII, né, e aqui nós devemos mencionar que é o cardeal Ruffini, na sua obra A Teoria da Evolução Julgada pela Razão e pela Fé, e um outro estudioso, o Rocco di Mari, na sua obra A Concepção da Teoria Evolutiva desde os Gregos, que mencionam a presença de uma ideia transformista em certos personagens que devemos mencionar aqui nesse histórico transformista. O primeiro deles, não necessariamente o primeiro, mas talvez o mais importante dentre esses primeiros, é o Georges-Louis Leclerc, ou Conde de Buffon, que viveu de 1707 a 1788 e que foi um grande naturalista no período. É considerado um dos grandes iluministas, contemporâneo e amigo de Voltaire. E o que ele vai dizer? Na sua obra, o Buffon menciona que homens e macacos possuem uma origem comum, da mesma forma que o asno e o cavalo. Cada família, igualmente entre animais e vegetais, possui apenas um único estoque, uma única origem. E mesmo os animais derivaram de um único animal, que ao longo do tempo produziu, através de seu aperfeiçoamento e da sua degeneração, todas as raças de animais. Então, segundo Di Mari, é com Buffon que se chega muito perto de uma teoria da evolução, mas não o suficiente para que ela seja explicitada com mecanismos. Um outro personagem extremamente importante é o próprio avô de Charles Darwin, que é o Erasmus Darwin, que viveu de 1731 a 1802. Era um personagem muito importante, muito influente na sociedade inglesa naquele momento, um médico importante intelectual, e é dele que vão provir as primeiras ideias da herança das características adquiridas, que vão ser desenvolvidas depois pelo Lamarck. Ou seja, eu modifico uma certa característica e essa modificação pode ser transmitida pelos meus descendentes. Outra figura muito curiosa que nós não podemos deixar de mencionar é o Goethe. Porque o Goethe, que, enfim, além de literato e, enfim, com contribuições em vários campos, ele também vai pesquisar a botânica e a zoologia. E é na obra de Goethe que, de fato, temos uma ideia mais próxima àquilo que é a evolução. É o Richard Gray, no seu estudo do simbolismo alquímico na literatura de Goethe e nos seus trabalhos científicos, que descreve que os estudos botânicos de Goethe queriam mostrar que todos os membros de uma planta, as suas folhas, as suas pétalas, são transformações de uma forma fundamental e que existe uma força na vida da planta que efetua essas mudanças. A planta primordial era a reprodução em miniatura do macrocosmos. Então a gente vê em Goethe, nessa ideia, nessa obra da Urpflanze, que seria a planta primordial, uma ideia de evolução universal. Bom, e finalmente temos o Lamarck, que é o primeiro transformista de maior renome
né, que de fato vai ter uma obra de mais impacto, porque vai propor um mecanismo para a modificação das espécies. E que hoje em dia ele é ridicularizado, né? Quando a gente aprende na escola, as pessoas normalmente quando ouvem falar do Lamarck, tem uma ideia de uma pessoa com ideias ridículas. É dele a explicação clássica do pescoço da girafa, né? Então, as girafas teriam pescoços curtos e ao longo do tempo, pelo esforço contínuo para alcançar os galhos superiores das árvores, para obter mais recursos alimentares, elas teriam o quê? Esticando esse pescoço, adquirindo um pescoço mais longo. E essa modificação seria transmitida para os seus descendentes, né? De fato, é uma ideia engraçada, mas que foi proposta na época e que teve muito impacto. É dele, então, a lei do uso e do desuso, que as características se desenvolviam com o uso e, por outro lado, elas deixavam de existir por causa do desuso. E haveria, então, a transmissão dessas características adquiridas. O Darwin, que é tido, né, como o auge da evolução e como um grande cientista natural, ele era lamarquista. Então, é curioso mencionar aqui como ele próprio começa o esboço da sua principal obra. Diz Darwin: um indivíduo posto sob novas condições varia pouco em relação a fatores como estatura, teor de gordura, cor. Os hábitos de vida também desenvolvem certas partes. O desuso as atrofia. A maior parte dessas pequenas variações tende a tornar-se hereditária. Então, Darwin era lamarquista. Esse último trecho em que ele menciona que a maior parte das variações tende a tornar-se hereditária, ele acaba apagando desse esboço, mostrando então que ele não queria mostrar que ele era lamarquista. Mas, nas versões finais da sua obra, num período em que a força da seleção natural, que em seguida explicaremos, parece que perde vigor no meio científico, Darwin escreve: ajudado de maneira importante pelos efeitos hereditários do uso e desuso dos órgãos e de maneira menos importante em relação às estruturas adaptativas, quer passadas, quer presentes, pela ação direta das condições externas, parece-me não ter dado anteriormente devida importância à frequência e ao valor destas últimas formas de variação, enquanto levam a modificações estruturais permanentes, indiferentemente da seleção natural. Portanto, o Lamarck, que é hoje ridicularizado, era tido como referência pelo próprio Darwin. Bom, e por fim chegamos ao que seria o transformismo de Charles Darwin, que hoje nós conhecemos como a teoria da evolução. Mas vale ressaltar, desde agora, que em nenhum momento Darwin chama a sua teoria de evolução. O nome que ele dá ao título do seu trabalho, do seu primeiro artigo, é Teoria da Descendência com Modificação por Meio de Seleção Natural. E o que explica o darwinismo? O que propõe esse mecanismo, né, da seleção natural? Como Darwin explica a modificação das espécies? Bom, em primeiro lugar, Darwin parte da constatação de que existe uma variabilidade natural entre as espécies. Nas populações, devido ao processo de reprodução sexuada, é possível observar que nenhum indivíduo é idêntico ao outro numa prole. Essa variabilidade nós sabemos hoje que tem razões genéticas, que são herdáveis, e razões ambientais, que não são herdáveis. Isso Darwin não sabia explicar, ele simplesmente constatava essa variabilidade. Mas, apesar de tão grande variabilidade, essa variação não extrapola os limites da espécie, como o próprio Darwin afirma no esboço primeiro da sua obra. O livre cruzamento
tem uma ação notável em produzir uniformidade em cada progenie. Introduz a tendência a voltar às formas parentais. Portanto, se num lugar ou zona qualquer fosse permitido que todos os animais de uma espécie se cruzassem livremente, qualquer leve tendência à variação seria constantemente neutralizada. O que Darwin vai dizer é então que esta variabilidade natural, ao invés de ser neutralizada, como ele observava que acontecia, ela pode ser, sob certas circunstâncias, selecionada. E selecionada pelo ambiente da mesma forma que o homem seleciona artificialmente durante, por exemplo, o processo de agricultura ou o processo de criação de animais. É muito importante termos claro que Darwin estabelece uma contínua e necessária analogia, deveríamos dizer identidade, entre o processo de seleção artificial e seleção natural. Seleção artificial realizada pelo homem e seleção natural realizada pelo ambiente. Mas a seleção artificial, quando um homem, por exemplo, numa certa cultura agrícola, escolhe daquela variedade certas linhagens de maior interesse, ele age movido por um fim. E existe um agente dessa seleção. A seleção artificial é, portanto, direcionada e ela tem um agente racional. A seleção natural, por sua vez, não. Ela não tem um fim em si e ela é feita ao acaso, ela não tem um agente, porque a gente não pode chamar de agente a própria natureza. Darwin, no período de redação da sua obra, do esboço de redação da sua obra, ele fazia a criação de pombos. E com os cruzamentos do pombo, ele ficou impressionado com a variedade que ele conseguia obter com aqueles cruzamentos. De fato, em cruzamentos realizados com pombos domésticos, eram obtidas mais de 150 variedades de pombos. Então, a analogia essencial para Darwin era: se o homem, num espaço, ou melhor, num período tão curto de tempo, conseguia produzir tão grande variedade, o que diria a natureza numa escala geológica? O homem, numa escala temporal pequena, produzia variedades, produzia raças. A natureza, na escala geológica, produziria espécies. Então, eis o ponto essencial, eis a analogia-chave entre seleção artificial e seleção natural. Mas, então, qual seria como atuaria essa seleção se ela é cega? Uma vez que é a natureza, o agente dessa seleção. Então, Darwin vai descobrir, nos estudos das obras sobre populações de maltos, a solução para esses problemas. Então, diz Darwin no seu esboço: uma vez que cada indivíduo deve obter os seus meios de subsistência com uma luta, alguém ainda poderá duvidar que qualquer variação da sua estrutura, dos seus hábitos ou instintos que o torne melhor adaptado a novas condições não influencia o seu vigor e a sua saúde? Ele teria uma maior probabilidade de vencer na luta e seus descendentes também teriam uma probabilidade maior. A cada ano nascem mais indivíduos de quantos podem sobreviver. Na balança de quem pode morrer e de quem pode sobreviver, até uma migalha pode ser importante. Desde que esta obra de seleção, de um lado, e a morte, de outro, tenham agido por 1 milhão de gerações, alguém ainda poderá afirmar que não pode produzir algum efeito, ainda mais se lembrarmos daquilo que conseguiu fazer Bakewell com os cavalos e Westner com as ovelhas, usando este idêntico princípio de seleção. Idêntico? Sim. Assim, para Darwin, a seleção natural é idêntica à seleção artificial,
apenas uma diferença de escala temporal. Portanto, de acordo com Darwin, o que a gente tem? Qual é o modelo do mecanismo que explica a modificação das espécies? Existe uma variabilidade natural, mas essa variabilidade natural observada na população está associada ao quê? A um excedente populacional. E, por outro lado, a uma limitação de recursos. Isso, então, vai ser associado com uma luta pela sobrevivência. E aí, disso resulta que sobrevivem os mais aptos nessa luta pela sobrevivência, aqueles que apresentem as características mais vantajosas naquela condição, naquela circunstância ambiental. Isto seria a seleção natural, isso seria o motor da modificação das espécies. Para Darwin, as provas dessa, digamos, realidade seriam, como ele descreve na obra dele, provas geológicas, provas relacionadas com a distribuição geográfica, provas relacionadas com a afinidade e a classificação dos seres, unidade e semelhança de tipo nas grandes classes e os órgãos vestigiais. De forma geral, para Darwin, as semelhanças biológicas observadas entre os seres, anatômicas, morfológicas, mesmo as bioquímicas e as genéticas, para os evolucionistas modernos, seriam necessariamente uma prova de uma ascendência comum. Uma semelhança implica em uma ascendência comum. As diferenças, por sua vez, seriam resultado de histórias evolutivas particulares. E, finalmente, o aparecimento de seres com complexidade crescente ao longo dos estratos geológicos seriam como que a prova da substituição de certas espécies por outras. Vejam, curiosamente, o que diz o próprio Darwin no esboço da sua obra de 1942. Todos admitirão que se todo fóssil tivesse sido conservado, a gradação seria infinitamente mais perfeita. Para admitir uma possibilidade de seleção, é necessária uma gradação perfeita. A gradação através da qual cada órgão isolado e cada animal com seus conjuntos de órgãos chegou ao seu estado atual, provavelmente nunca será conhecida e tudo apresenta, portanto, grandes dificuldades. Desejo simplesmente demonstrar que o assunto não é tão inacreditável quanto parece à primeira vista, e que podemos ter boas razões para acreditarmos que as espécies descendem de genitores comuns. A dificuldade de imaginarmos formas intermediárias de estrutura não é suficiente para rejeitar de pronto esta teoria. Portanto, Darwin apela a uma enorme boa vontade do público, à necessidade de uma gradação perfeita e que não se rejeita a teoria apesar da dificuldade em imaginar formas de transição. Darwin responsabiliza o futuro por então identificar e por descobrir esses fósseis de transição, por descobrir e identificar essa transição perfeita. Com a seleção artificial, por mais que produzamos as espécies mais esdrúxulas, ou melhor, as variedades mais esdrúxulas de pombos, como no caso, ele produzia uma variedade de pombo que dava cambalhotas pelo ar, mas porque ele tinha um defeito, tinha um problema neurológico e provavelmente não ia sobreviver em condições naturais. Mas, ainda assim, não deixava de ser pombo. O que Darwin vai dizer é que, simplesmente, a adição de tempo à escala geológica seria o motor, ou melhor, a razão suficiente para uma modificação na forma da espécie. Então, o pombo deixaria de ser pombo e passaria a ser uma outra espécie. Enquanto que na seleção artificial, por mais que produzamos variedades díspares, nunca deixam de ser identificadas como pombos. Veja que esses trechos que eu mencionei
se referem ao esboço, né, de 1942. Existe uma história muito curiosa por trás da redação dessa principal obra de divulgação do que hoje conhecemos como teoria da evolução, mas que nunca recebeu esse nome pelo próprio autor. O livro, que se intitula A Origem das Espécies, tem uma história de redação e publicação muito curiosa e que vale a pena tratarmos para entendermos o impacto dessa teoria, que hoje tem o valor de dogma. Em 1836 é quando ele retorna da viagem que ele empreende, né, com o navio Beagle, através dos trópicos, para, enfim, estudar, né, a história natural de diversos locais. Em 1837 ele começa as primeiras notas desse livro. Em 1842, ele realiza aqueles cruzamentos com os pombos, ele avança bastante na redação e passam-se vários anos. Passam-se 20 anos desde as primeiras notas do livro. É em 1857 que Darwin vai receber um manuscrito de um autor chamado Wallace, relatando ideias extremamente semelhantes com a dele. É só com, digamos, recebendo esse manuscrito que Darwin resolve tomar uma atitude e finalmente publicar essa obra que ele não terminava nunca de colecionar, enfim, e de redigir. Então, em 1858, eles realizam, depois de um acordo, uma comunicação conjunta, a Sociedade Linneana, e em 1859 sai a primeira edição do livro A Origem das Espécies. Veja que durante a redação do livro A Origem das Espécies, Darwin coleciona uma enorme quantidade de dados de história natural, com enormes e vários detalhes muito específicos de história natural. E a obra, quando é publicada, tem um grande impacto na sociedade. Enquanto que a comunicação oral, o paper que ele publica em colaboração com Wallace, não apresenta nenhum impacto. É curioso imaginar por que uma obra tão, digamos, farta de dados exaustivos de história natural tem um impacto tão grande na sociedade, interessa a tanta gente. Quem é que de fato vai estar interessado em saber os detalhes dos ramos de uma craca lá no costão rochoso? E um outro aspecto muito curioso é que na primeira até a sexta edição do livro A Origem das Espécies, Darwin não menciona nenhuma vez a palavra evolução. No entanto, todos hoje conhecem o Darwin como o autor da teoria da evolução. O que está, então, por trás da redação dessa obra, que vai ter um impacto tão grande na sociedade e que vai estar invariavelmente associada à teoria da evolução? Bom, Etienne Jusson vai explicar para a gente na sua obra de Aristóteles a Darwin que aquilo que Darwin vai tratar na sua obra, na verdade, vai levar o nome de evolução e de teoria da evolução devido a uma outra referência, que é o Herbert Spencer. Quem é Herbert Spencer? Herbert Spencer é um contemporâneo de Darwin, que, enfim, tratou de diversos campos em literatura, economia, inclusive biologia ou história natural, e que vai propor uma teoria geral da evolução, uma lei universal da evolução. Na filosofia de Spencer, diz ele, a matéria passa de um estado de dispersão a um estado de integração, enquanto que a força que operou a concentração
se dissipa. O Spencer propõe, então, uma lei universal de evolução, que integra tudo, inclusive os seres vivos. E a essa filosofia ele dá o nome de Lei Universal da Evolução. Darwin nunca chama a sua obra de Teoria da Evolução. Ou pelo menos nunca tinha chamado. Ou pelo menos nunca tinha chamado até a 6ª edição da sua obra. Veja que no final desta 6ª edição, num capítulo denominado Recapitulação e Conclusões, ele inclui um trecho na última edição que ele vai elaborar do livro A Origem das Espécies. Diz Darwin: eu tratei previamente com vários naturalistas sobre o tema da evolução. Em nenhuma vez encontrei algum apoio. É provável que alguns realmente acreditassem então na evolução, mas ou eles se mantiveram silenciosos ou se expressaram tão ambiguamente que não foi fácil entender o que queriam dizer. Agora, as coisas mudaram totalmente. E praticamente todo naturalista admite o grande princípio da evolução. Ora, se antes de 1859 Darwin falou tão frequentemente de evolução, por que ele não menciona uma única vez essa palavra na sua obra? Porque ela não está presente nos seus trabalhos. Onde estavam então essas discussões? O que de fato aconteceu para que ele mencione que as coisas mudaram totalmente? Parece então haver por trás, digamos que um partido da evolução, há algum grupo que então vai estabelecer que a partir daquele momento era a hora de usar a palavra evolução, era a hora de inserir naquela teoria que então correspondia satisfatoriamente ao modelo mecanicista, era a hora de incluir uma palavra que carregasse um sentido doutrinário. Portanto, essa escolha de usar, de passar a empregar o termo, só poderia ter um sentido mais profundo, um sentido que podemos dizer religioso. Daí o darwinismo passou a ser a teoria da evolução. Então, Darwin propõe uma teoria biológica que leva um nome spenceriano de teoria da evolução. A teoria spenceriana de evolução vai triunfar sob o nome de Darwin, que não ensinou, ele não trata de uma lei de evolução geral, ele trata de um mecanismo de modificação das espécies biológicas. Veja o que Spencer diz no prefácio à 4ª edição da sua obra Primeiros Princípios. Estou consciente de que, uma vez que se tornam comuns, apropriações indevidas desse tipo persistem longamente, e todas as provas em contrário são em vão. Eu deverei continuar a permitir esta convicção equivocada agora estabelecida, e eu não tenho expectativas de que ela cesse. Portanto, Spencer vê a sua teoria sendo, digamos, propagada, ou o nome da sua teoria sendo propagada através da figura de Darwin. De fato, essa profecia, digamos assim, que Spencer menciona, é confirmada. Quando perguntamos hoje em dia quem é o autor da teoria da evolução, normalmente o que todos vão responder é o Darwin, no máximo talvez o Lamarck. Mas então, existe uma atribuição indevida. É a Spencer que se deve então a chamada teoria da evolução. Ele então deveria reclamá-la justamente. Diz Spencer novamente: os entusiastas comparam o princípio da seleção natural com o princípio da gravitação. A teoria darwiniana da seleção natural e a teoria da evolução orgânica, que era a teoria da evolução geral de Spencer, são consideradas sem hesitação pela maioria das pessoas como sendo uma única e mesma coisa. No entanto,
se a teoria da seleção natural for desaprovada, a teoria da evolução orgânica se manterá. Portanto, Spencer, o que ele propõe é uma coisa muito mais profunda, muito mais ampla, é de fato uma filosofia. E essa ideia vai ser propagada através do darwinismo, sendo o darwinismo aquele que preenche o modelo do novo paradigma de explicação da verdade mecanicista. Então, o evolucionismo darwiniano, agora chamaremos assim, dogma da mentalidade moderna, como nós já dissemos, vai dar provas dessa vitalidade marcante, dessa sua propagação tão ampla, justamente devido a essa natureza híbrida que ele possui na sua origem. Ele tem, então, uma mistura de lei científica com o impacto de doutrina filosófica. Possui a generalidade de uma e a pretensa certeza demonstrativa da outra. Gilson vai chamar, então, o Darwin do Newton do século XIX. E prossegue Gilson dizendo: o darwinismo da evolução não pertence à história factual, mas à história mitológica. É o fruto de uma representação coletiva a partir de então incorporada na imprensa, nos círculos políticos e vivificado de todos os tipos de interesse. Portanto, nós não podemos dizer que o evolucionismo não tem um impacto filosófico, não tem um impacto doutrinário, apesar da maioria dos evolucionistas, biólogos, não admitirem. A ideia de evolução está associada à ideia de mudança progressiva, por mais que os evolucionistas biólogos neguem isso. Como dizia o professor Lando Fedeli, o evolucionismo biológico serve apenas de biombo táctico para um sistema mais do que metafísico, para um sistema religioso. É deste questionamento religioso profundo, escondido no bojo das teorias evolucionistas, que provém o fervor de adesão às teses evolucionistas e, por vezes, a fúria de que são tomados os evolucionistas. É uma adesão incondicional a um dogma indemonstrado. A teoria da evolução, ela comete uma série de erros filosóficos. O primeiro deles está relacionado com as perguntas que a própria teoria propõe e não responde. Então, a obra principal do darwinismo intitula-se A Origem das Espécies. E nessa obra não se trata nem da origem, nem do que são as espécies. Veja que Darwin não explica de onde surgiram as espécies. Ele trata, sim, da sua modificação dada a sua existência já definida. Portanto, ele não explica como elas surgiram. Se ele fosse atribuir a origem das espécies a, digamos, a variabilidade natural das espécies, já estaria errado. Mas, digamos, o que deveria se fazer? Deveria se explicar o mecanismo que gera a variabilidade, coisa com a qual ele nem se preocupa e que só depois, com a descoberta das leis de Mendel, é que vai se estudar, que vai se de fato entender. Portanto, Darwin não fala da origem. E das espécies? Será que Darwin fala das espécies? Bem, resta saber o que Darwin chama de espécie. Obviamente que ninguém hesita em distinguir certos indivíduos pertencentes à espécie, digamos, de rinoceronte e certos indivíduos pertencentes à espécie de pulga. Tá? É muito claro a distinção de espécies. Porque o que identificamos como espécie é um certo grupo de indivíduos que compartilha certas características em comum.
As dificuldades na definição da espécie começam justamente quando o quê? Tenta-se determinar quais são as características que a definem. E quando a gente começa a avaliar indivíduo por indivíduo. Por quê? Nunca, numa população de certa espécie, um indivíduo é totalmente idêntico ao outro. E quanto mais a gente vai para o particular, menos a gente vê o geral, que é a espécie. Mas, é claro, está certo que existem as espécies. Veja o que diz Dobzhansky, um famoso e importante geneticista. A única coisa certa é que existem as espécies, e que essas são aquelas que o senso comum sempre identificou como tais. O Dobzhansky admite, inclusive, que as espécies estão separadas por si por hiatos intransponíveis, ao ponto de não existirem seres intermediários entre elas. Se houvesse seres intermediários entre espécies, elas não teriam possibilidade de viver. De fato, o próprio Dobzhansky se propõe um problema grave para a teoria da evolução. Como um processo contínuo, que é a evolução, gera produtos descontínuos, que são as espécies. Novamente, é claro que existem as espécies, é certo que existem as espécies, é exatamente o que afirma Elliot Sober, importante filósofo da biologia. Espécies são entidades reais na natureza. Mas era assim que Darwin pensava? É curioso pensar por que ele escreve a origem das espécies e vem a afirmar: eu vejo a palavra espécie como um termo dado arbitrariamente, por questões de conveniência, a um grupo de indivíduos que se assemelha e que não difere essencialmente do termo variedade, que é dado às formas menos distintas e mais flutuantes. O termo variedade, por sua vez, também é aplicado arbitrariamente. Portanto, Darwin procurava explicar a origem daquilo que nem ele sabia definir o que era, e pior do que isso, que nem ele acreditava que existia. O que acontece é que hoje se constata na biologia uma grande confusão em relação ao conceito de espécie. Existem mais de 26 conceitos de espécie, porque justamente cada um tenta definir uma espécie sob um aspecto evolutivo. Dizia Dobzhansky também, nada pode ser compreendido na biologia a não ser sob a luz da evolução. Eu diria o contrário. Sob a luz da evolução é muito difícil entender qualquer coisa na biologia, haja vista a quantidade de conceitos de espécies que existem, cada um com um nome diferente, cada um levando um autor diferente. E veja exatamente, Guilherme, o que você fala, que contradição. A unidade, justamente elemento que satisfazia o mecanicismo, né, a partícula, digamos assim, o corpúsculo que atendia, satisfazia o mecanicismo, era a espécie. A espécie é a unidade de modificação. A unidade da evolução é a espécie, mas a unidade de modificação é o indivíduo. No entanto, o que são as espécies? Ninguém sabe definir. Se a teoria fosse coerente, de fato ela não deveria admitir a existência da espécie, porque o que há é o quê? Um contínuo fluxo, uma contínua modificação daquele conjunto de indivíduos. Então, o que veríamos seria um certo estágio. Então, a espécie seria simplesmente um conceito temporal, um estágio da população. Esse tipo de problema que a biologia atual enfrenta decorre justamente dos erros filosóficos diante da compreensão do que é o ser, ou melhor, da negação dos princípios do ser. E é justamente nesse ponto que a gente vai trabalhar agora. O evolucionismo vai negar o princípio de identidade e o princípio de não contradição, que são princípios não arbitrários, mas princípios inerentes a todos os seres
existentes. E é justamente o fato de haver esses princípios que tornam os seres inteligíveis. O princípio de identidade afirma então que o ser é idêntico a si mesmo. Cachorro é cachorro, gato é gato, periquito é periquito. O ornitorrinco é ornitorrinco, por mais esquisito que ele possa ser. A teoria da evolução vai justamente negar esse princípio, porque vai dizer que o ser não é nem o que era antes e está sendo o que vai ser depois. Não podemos justamente, através da negação desse princípio, definir o que é uma espécie. Quando observamos um ser e não sabemos atribuir, por causa do desconhecimento, a identidade taxonômica daquele ser, se cria um problema. Então os taxonomistas começam a brigar, discutir se pertence àquela espécie, se pertence a outra. A solução do problema ou se encaixa numa espécie, ou se encaixa em outra, ou se cria uma nova entidade taxonômica. O fato é que, independente da categoria taxonômica que se atribua, aquele ser é alguma coisa e ele é definitivamente aquela coisa, porque ele é idêntico a si mesmo. O evolucionismo vai justamente negar isso daí. E daí decorre a negação do segundo princípio, que é o princípio de não contradição, que estabelece que o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, uma certa coisa. Então, o que acontece é que os biólogos atuais enfrentam uma série de problemas práticos para o estudo dos seres vivos que decorre justamente da negação desses princípios. Os seres que, digamos, são modernos, os seres atuais, para a teoria da evolução, são todos o quê? Vencedores de uma luta pela existência. Todos eles trilharam uma história evolutiva, de acordo com a teoria da evolução. Passaram por etapas de luta, são todos vencedores dessa luta. E é justamente essa ideia que vai negar o princípio de analogia do ser, que é esse próximo ponto que nós devemos tratar. Dessa maneira, se são todos seres vencedores nessa luta, o evolucionismo estabelece um igualitarismo. Ele coloca como todos com o mesmo valor natural, porque todos passaram pelo mesmo processo de, digamos, refinamento da evolução. A baleia jubarte, o pernilongo, a pulga, o musgo, a samambaia, o que quer que seja que nós conhecemos, os seres modernos passaram então por esse processo de evolutivo. Então existe um igualitarismo natural que implica num igualitarismo metafísico. A teoria da evolução coloca então o mesmo valor metafísico para todos os seres e dessa forma ela nega a analogia dos seres a um ser perfeito, a um ser absoluto, ao qual todos os seres criados seriam análogos. É claro que existe uma hierarquia na natureza, nós observamos claramente isso na natureza. É muito claro como há seres menos perfeitos e há seres mais perfeitos. Veja que o ser absoluto, o ser perfeito, ele é ato puro. Ele não tem nenhuma potência, ele em nada muda. Todos os seres criados são análogos a este ser. Eles têm o ser, eles possuem o ser, eles não são o ser. E eles se assemelham mais ou menos a este ser perfeito. Eles estabelecem maior ou menor analogia a este ser perfeito. Quanto mais perfeito é um ser criado, menos ele vai mudar. O que é a mudança? A mudança é a passagem da potência
de uma qualidade para a posse dessa qualidade em ato. O ser perfeito absoluto, portanto, se é ato puro, em nada muda. Assim, por exemplo, uma parede branca, ela é vermelha em potência, ela pode receber a qualidade da cor vermelha. Uma vez que ela recebe, ela tem essa qualidade em ato, ela mudou, deixou de ser branca e passou a ser vermelha. Os seres criados, os seres materiais, quanto mais perfeitos, mais ato eles apresentam, menos potência, portanto, menos eles mudam. Tendo mais ato, eles possuem mais determinação nessa matéria, possuem mais qualidades nessa matéria. Portanto, quanto mais ato, mais determinação, maior variedade. Por outro lado, menos mudança neste ser, porque menos potência ele tem. É o caso dos seres humanos. Existe uma infinidade de seres humanos. Nenhum indivíduo, nenhuma pessoa é igual a outra. No entanto, aquilo que é ser humano muda muito pouco. Veja, por exemplo, que não é o caso quando a gente, compara com dois pernilongos. Se a gente vê um pernilongo no canto do quarto e um pernilongo voando, a gente não distingue um indivíduo do outro. Os seres menos perfeitos possuem, digamos, menos analogia ao ser absoluto. Eles possuem menos ato e mais potência, e por isso eles mudam mais, eles têm maior possibilidade de mudança. Possuindo menos ato e mais potência, eles possuem menos determinação naquela matéria, e por isso eles apresentam menos qualidades, menos determinações, menor variedade. É justamente o caso do pernilongo. Entre, então, indivíduos de pernilongo, eu vejo que pouca diferença. No entanto, esses seres menos perfeitos, porque são a mais potência, eles vão ter a possibilidade de mudar mais. Quanto mais distantes do ser absoluto, perfeito, ato puro, em que nada muda, quanto mais distante desse ser, mais muda, maior é a mudança. É o caso, por exemplo, então, dos vírus. Vejam, então, os vírus, é claro que reconhecemos vários tipos de vírus. Vírus do sarampo, da rubéola, da gripe suína, né? Mas um indivíduo vírus da gripe suína, saberemos distinguir de outro indivíduo da gripe suína? Não, porque eles têm menor variedade, porque tem menos determinação nessa matéria. Eles são simplesmente uma cápsula proteica com um certo DNA dentro e mais algumas outras características. Esse pequeno conjunto de características que eles podem apresentar variedade. No entanto, justamente porque tem mais potência, eles têm maior possibilidade de mudança. Então, é justamente quando o evolucionismo não aceita, nega a analogia dos seres, a analogia dos seres criados em relação ao ser perfeito, que eles não compreendem a mudança. E é não compreendendo a mudança que eles vão exatamente usar mudanças acidentais que ocorrem nesses seres menos perfeitos com grande frequência como provas do que eles vão chamar de evolução, porque está havendo essas mudanças acidentais em, digamos, grande frequência. Isso seria então uma prova de uma evolução, enquanto que não está havendo
mudança na forma substancial daquele ser, por mais que ele esteja sujeito a modificação, a mutações no seu DNA. Então, exatamente é isso que acontece. Os evolucionistas têm uma incompreensão da analogia do ser e, com isso, vão utilizar os seres que mudam mais uma falsa prova de evolução. E é justamente o que eles chamam de microevolução. Ora, se eu observo numa escala temporal curta essas mudanças nos seres, é claro que isso, numa escala geológica, segundo os evolucionistas, implicaria uma mudança de espécie. Uma situação que sempre aparece em livros, textos de biologia, é a questão da resistência das bactérias a antibióticos. É uma das provas da evolução. Então, as bactérias, sendo seres exatamente simples, menos perfeitos, se encaixam justamente nessa condição de muita potência, pouco ato, grande capacidade de mudança. A resistência aos antibióticos se adquire para transferências de certos elementos entre bactérias, e a bactéria que antes era suscetível a uma certa substância química e era eliminada através da presença dessa substância química, pela aquisição desse elemento proveniente de uma outra bactéria, passa a se tornar resistente também. Passa a se tornar resistente àquele antibiótico e deixa de ser eliminada por aquele antibiótico. Mas a bactéria não deixa de ser aquela bactéria. Inclusive, ela não deixa de causar aquela doença. Qual a diferença? Não serve mais aquele antibiótico, mas a doença é a mesma. É mais forte porque não conseguimos eliminar com aquele antibiótico. Mas a bactéria continua sendo bactéria. Ela não mudou de forma substancial. Ela é essencialmente a mesma bactéria. E ela recebeu a resistência ao antibiótico por causa de um certo elemento que foi transferido de uma outra bactéria. Veja então que nesse ponto nós podemos partir então para o último aspecto, que é a negação do princípio de causalidade que a teoria da evolução faz. O evolucionismo inverte o princípio de causalidade, que estabelece que toda causa deve ser anterior e maior do que o seu efeito. Ou seja, o efeito não pode ser maior do que a causa. Então, a bactéria torna-se resistente ao antibiótico por quê? Porque ela recebeu um certo elemento, um certo gene que proveio de uma outra bactéria que garantiu essa característica a ela. Não foi do nada, não apareceu de repente um elemento no DNA dela que a tornou de repente resistente. Não foi uma associação do acaso que provocou a resistência ao antibiótico. Então, novamente, o efeito não pode possuir algo que a causa já não tenha anteriormente. O professor Orlando sempre nos dava o exemplo da vitamina. Se eu tenho na minha geladeira cereja, abacaxi e uva, eu posso fazer uma vitamina de cereja e uva, por exemplo. Mas, de posse dessas frutas, posso fazer uma vitamina de banana, mamão, saputi, carambola, framboesa e melancia? Não, não posso, porque eu não tenho justamente a causa desses elementos. Eu não posso produzir um efeito maior que a causa. Para os evolucionistas, a ordem observada tão claramente nos seres vivos provém da desordem. A ordem, que é totalmente diferente de uma mera ordem química, provém de reações em certas circunstâncias especiais. Para a teoria evolutiva, a ordem biológica provém de alguma forma da pura ordem química e a razão humana
provém simplesmente da organização da matéria. Para os evolucionistas, tudo isso se explica como pelo milagre da natureza, pelo milagre da evolução. Vejam então que a doutrina evolucionista se baseia, em primeiro lugar, numa unidade, a espécie, que ela própria acaba por negar. Ela contradiz os princípios do ser. Ela contradiz os princípios da analogia. Ela contradiz os princípios da causalidade. Portanto, ela é ilógica, ela é absurda, ela é metafisicamente impossível. Por isso, como dizia o professor Lando Fedeli, trata-se de uma pretensa teoria científica que oculta em seu bojo uma doutrina religiosa.